Eu já estava um tempo querendo falar sobre replicação de dados com vocês e, por coincidência, eu encontrei o canal do Jonathan Moura e ele tem diversos vídeos aqui muito bons relacionados à arquitetura de software, tá? Ele é engenheiro de software sênior que trabalha remoto para os Estados Unidos e ele tem uma gama de conteúdos aqui, cara. E ele explica de uma forma tão fácil de tu entender que eu encontrei um vídeo de replicação de dados. E eu vou estar colocando ele aqui. Espero que eu não tome um strike, alguma coisa assim, né? Mas eu achei o conteúdo extremamente válido e interessante. E depois eu vou combinar esse vídeo com uma proposta comercial que eu fiz há muito tempo atrás, em cima de replicação de dados. Então eu vou colocar aqui indisposição, o vídeo dele, apatia, tá? Na íntegra aqui com vocês. indicações que podem te Replicação de dados, data replication ou replication, um dos assuntos Show. mais importantes Que eu vou ficar de system design. dele. Qualquer empresa que tu pensar nesse exato momento, eles estão utilizando isso aí e tu tem que entender. Vamos começar aqui bem simples. A gente tem um servidor que está hospedando um banco de dados e esse servidor é um servidor aqui na minha casa, é um computador. Estou passando pelo computador com uma Coca-Cola na mão, eu derrubo no servidor. O que acontece? Já era o nosso servidor, tá? A gente perde os dados, a gente tem downtime, a gente perde a disponibilidade, a galera não consegue mais acessar. Só de ver isso aqui, a gente já sabe que tem um single point of failure. Então, se acabar aqui o banco de dados ou o servidor, acabou. Mas vamos pensar o seguinte. A gente tem gente dos Estados Unidos acessando o servidor e acessando o banco de dados. Se tu jogou qualquer jogo online, tu sabe que a latência dos Estados Unidos não é tão grande, mas se a gente for pegar lá do Japão ou da Europa, na França mais especificamente, a gente sabe que o ping é bem alto, vai ter bastante latência. O que acontece? A gente está hospedando isso aqui no Brasil. Então a gente sabe que a latência vai ser alta. Então o que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Aumentar a disponibilidade, diminuir o downtime e também remover esse single point of failure. A resposta disso está em replicação. Como que funciona a replicação? Bom, vamos supor que a gente tem um servidor aqui com um banco. Aqui ele usou um exemplo bem típico do que realmente acontece, né? Que é a latência de jogos, tá? Para explicar. Mas depois eu vou mostrar um case real para vocês em relação a isso, tá? Banco de dados. Porém, agora a gente replicou 3 bancos de dados, tá? Esses 3 bancos de dados eles têm os mesmos dados, porém eles estão localizados geograficamente para ter essa vantagem de menos latência. Então a gente tem um servidor lá na Europa, a gente tem um servidor na Ásia e tem um servidor nos Estados Unidos. Então a gente consegue ver que a gente consegue fazer as rotas justamente dependendo onde o usuário está. Se for alguém dos Estados Unidos, a gente envia para o servidor dos Estados Unidos, para a França a mesma coisa, para o Japão a mesma coisa. Mas tu percebe aqui que tem algumas flechinhas aqui no meio que eles estão conectados de certa forma, que eu já vou explicar por quê. Se tu prestou atenção no slide anterior, tu já deve ter imaginado que a gente tem 3 bancos de dados em lugares diferentes. Um no Japão, um na França, outro nos Estados Unidos. Mas se alguém do Japão enviar uma escrita para o banco de dados, como que a gente garante que a pessoa dos Estados Unidos vai ler aquele dado, a versão mais recente dele? Como é que a gente mantém essa sincronização? Tem 2 formas de fazer isso, de forma síncrona e de forma assíncrona. Assíncrona é um processo bem simples onde o usuário que enviar a escrita para o banco de dados, ele aguarda todo o processo de replicação. Ou seja, quando eu enviar aqui x igual a Jonathan, eu tenho que esperar todos os nodos replicarem para os outros nodos esse valor. Para aí sim acabar a transação. Por quê? Porque isso garante a consistência. Se a gente espera toda essa replicação, o próximo usuário que acessar aquele dado, a gente vai garantir que vai ter a versão mais recente. Porém, um dos pontos fracos desse método é justamente esse processo de esperar. Então, a gente... É exatamente isso aí, cara. Essa parte de síncrona ela é muito boa para garantir os dados entre os bancos, mas, por outro lado, tem todo esse tempo, né, de atualização de dados de uma ponta para outra. A gente tem uma leitura mais fraca, a gente demora mais para fazer leituras. A gente tem que esperar todo esse processo de replicação. Mas a vantagem é óbvio porque a gente tem consistência. De forma assíncrona é um pouco diferente. Quando a gente via os dados para o banco de dados, ou seja, x igual a Jonathan, a gente não espera. Esse processo todo é feito em background. Ou seja, a gente envia o dado, todo esse processo de replicação está sendo feito no background, porém, a gente não garante que o próximo usuário que acessar aquele dado esteja com a versão mais recente. Então, seria uma consistência eventual. Eventualmente, a gente vai ter essa consistência no futuro.
Então a gente não garante a consistência na hora da leitura ou escrita. Vamos falar sobre alguns métodos de replicação, tá? Aqui começando pelo Single Leader Replication. Esse método aqui é bem simples, a gente tem diversos nodos de banco de dados, porém, somente um recebe escrita. Então, somente o líder recebe escrita. A gente pode chamar os outros de seguidores. Então, vamos supor aqui, a gente envia uma escrita, o líder recebe essa escrita e ele replica essa escrita para os outros bancos de dados. Esses aqui somente recebem reads, ou seja, leituras. Qual que é a vantagem disso? A gente não tem conflito nas escritas, porém, a gente tem um throughput baixo. Por quê? Porque a gente consegue enviar a escrita somente para um nodo. Então a gente replica o banco de dados em diversos nodos. Aqui nesse exemplo a gente tem 4, porém a gente só recebe escritas em um. E também, como já percebeu, a gente tem um single point of failure. Se o líder falhar, a gente não consegue mais enviar escritas para o banco de dados. Então, basicamente... É muito comum quando a gente trabalha com relatórios, né? Então, tu escreve num que replica para os demais e as outras pessoas os outros clients, né? Só consultam informações de relatório, um BI, alguma coisa nesse sentido. O serviço fica inutilizável se a gente depende de escritas. No Multi-Leader Replication, outro método de replicação, aqui a gente já sabe pelo nome que tem diversos líderes e eles ficam replicando os dados entre eles. Qual que é a vantagem disso? A gente tem alto throughput para as escritas, a gente consegue enviar diversas escritas para esse cluster de banco de dados. Por quê? Porque tem diversos nodos que recebem escritas. A mesma lógica do outro lá para reads, esse aqui seria para writes. Um grande problema desse é que a gente tem diversos conflitos nas escritas, porque a gente pode escrever um dado para esse banco de dados e outra pessoa pode escrever a mesma. Cara, quando eu falo que replicação é algo extremamente complexa, é sobre isso, tá? Tu garantir que um dado que tu escreveu numa ponta vai aparecer numa outra ponta e manter o sincronismo entre as tabelas é difícil, cara. Row para esse banco de dados, a gente tem que resolver esses conflitos. Como que a gente resolve isso? Eu posso fazer um vídeo no futuro, porque tem muitos métodos para resolver. E também é bom para grandes áreas geográficas. Por quê? Porque a gente pode botar diversos líderes em diversos locais. Então, pessoas do Japão podem escrever no servidor do Japão, pessoas dos Estados Unidos podem escrever no servidor dos Estados Unidos, e assim a gente começa a replicar esses dados para todos os lugares. Leaderless Replication, pelo nome, a gente já deve saber que não tem líder. Esse é um dos mais complicados, eu acho. Vou ir bem superficial aqui para não ficar muito longo o vídeo. Mas o que a gente tem que saber é que tem o quórum. Como é que funciona esse quórum? Vamos supor que a gente tem 4 nodos no nosso cluster, n igual a 4. Quando a gente for escrever para esses bancos de dados, a gente escreve para 3 nodos ao mesmo tempo. E quando a gente for ler, a gente lê de 3 nodos. Por quê? Porque isso meio que garante que aquele dado é o atualizado. Então a gente lê mais ou menos um pouco mais do que a média de nodos que a gente tem. Isso é uma certa garantia de que a gente vai ter o dado com a versão mais recente. Obviamente não é uma garantia 100%, mas esse quórum é utilizado no Leaderless Replication. Tem conflitos nas escritas também. A gente tem latência para leitura, por quê? Porque a gente tem que ler de diversos nodos ao mesmo tempo, porém a disponibilidade dele é alta. Por quê? Porque a gente não tem um single point of failure, a gente não tem nenhum líder. A gente pode basicamente perder um dos nodos tranquilamente, porque vai ter diversos outros nodos recebendo reads and writes. A gente pode falar que ele tem uma strong consistency, ele tem uma consistência alta, porque ele usa uma resolução de conflito com vector clocks e version vectors também, o que eu posso fazer um vídeo no futuro, caso tenha alguma dúvida. Mas esse vídeo aqui é para ser bem simples mesmo, é só para saber que existem esses 3 métodos, quais as formas de replicação, e também para saber um pouco mais sobre isso, beleza? Curtiu o vídeo? Tamo junto, valeu! Aulas, né, pessoal? Aulas aqui do Jonathan Moura a respeito de replicação de banco de dados. E é comum, tá? Nos vídeos dele, ele conseguir explicar algo que é complexo de forma simples. Então, cara, segue esse cara. Segue esse cara que é um conteúdo muito rico aqui para vocês. Beleza? E agora, eu quero mostrar para vocês uma proposta comercial, de fato, que a minha empresa... Na época eu não tenho mais essa empresa, tá, gente? Eu já vendi ela, inclusive. Fez lá em 2016, tá? Fez lá em 2016. Foi uma proposta comercial, eu tirei os nomes aqui, né? Onde era, só para contextualizar para vocês, era uma rede de posto de combustível que eles tinham um grande problema em servidores locais e de sincronização entre os servidores, entre os bancos de dados, tá? E eles tinham tempo de correção quando algum banco
quando algum banco ficasse não subisse, né, ou deu algum problema, alguma tabela corrompida no banco, que eles precisavam fazer uma replicação geral da infraestrutura deles, para simplesmente cair um ponto, se conectar em outro ponto com o mesmo banco de dados. Tá? E eles utilizavam MySQL, tinha mais de 1.300 tabelas. Então, isso aqui foi um orçamento que nós temos para ele. Ó. Então, escopo dos produtos. Então, a gente explicou o que é replicação, que é basicamente o que o Jonathan explicou. A gente falou que a gente iria fazer um replicador, tudo conectado via VPN, né, no mesma faixa de IP, enfim. A gente fez um modelo aqui de replicação que a gente chamou de... Nós temos um software replicador, nós temos uma base de dados de controle que vai configurar esse replicador. Nós temos as origens, no qual a gente iria fazer uma replicação para um banco de dados de destino. E esse banco de dados de destino teria um data center com backups semanais aqui dessa informação. Porque qual que era a ideia? Pô, caiu o posto 1, a gente invertesse o IP daqui para o banco de destino e ele estaria funcionando porque a gente teria um replicador em tempo real para esses bancos de dados aqui. Então, cara, é algo extremamente complexo de fazer. Daí vocês vão falar, o próprio banco de dados tem essa solução. Não tinha o banco que eles utilizavam. Então, teve que fazer todo um estudo na base de dados dos caras, estruturar a base de dados direito para conseguir fazer com que o replicador replicasse nos seus destinos, tá? O valor dessa proposta, ele se baseou em R$30 mil na época, tá? Que foi um valor baixo considerado o trabalho que isso tudo aqui gerou para a minha equipe, certo? Então, foi um prazo de 6 meses para fazer, foi um valor mês de R$5 mil, 6 meses para pagar, enfim. Qual que é o grande problema desse tipo de replicação de dados aqui? Primeiro, eu vou abrir aqui o CaliDraw aqui para vocês, tá? Qual que é a grande jogada? Você tem um banco de dados que tu não conhece, o banco de dados dele, se eu não me engano, era um MySQL, e esse banco de dados aqui, ele tinha aproximadamente 1.320 tabelas, tá? Então, 1.320 tabelas. Para que tu consiga fazer uma replicação de ponta a ponta de uma origem para um destino de um banco desconhecido até então, tu tem que fazer todo um estudo de como funciona a parte de replicação, a parte de configuração de banco de dados que eles montaram. Então, para tu conseguir fazer uma replicação de um banco, vamos botar aqui, origem, né? Origem. Para um suposto banco de dados destino, as tuas tabelas, elas precisam estar muito bem montadas, né? Isso porque na primeira vez que tu vai ter um MySQL aqui, né? Vai ter um banco MySQL aqui. E tu vai ter um banco MySQL aqui. Na primeira vez que tu subir, é simples, porque tu vai pegar toda a parte da tua origem e replicar para cá, né? Tu vai pegar tudo e replicar para o destino, para os dois bancos ficarem iguais. Os dois bancos estão iguais, tu vai ter que dar um jeito agora de saber qual a última informação que tu tem no teu destino para tu inserir a próxima linha, certo? Beleza, então o meu destino aqui... Minha tabela, na tabela de produtos, aqui, no meu destino, eu tenho o produto de ID autoincremente lá, né? 5678. Beleza. E aqui, eu tô no 79.
Então, o que, que eu faço? Eu faço um select no destino para trazer o último ID. Se for diferente, significa que eu tenho que replicar essa linha. Beleza, até aí tudo bem, né? Tudo tranquilo, tudo perfeito. É fácil, muito fácil. Agora, atualização de dados. Pô, o cara fez um update. Eu tenho que garantir que o update que ele fez nessa origem chegue no destino, né? Então, primeiro ponto, existe tabela que é cabeçalho e itens. Por exemplo, tabelas de notas fiscal. Então, eu tenho um TB nota fiscal e eu tenho um TB nota fiscal item. Certo? Beleza. Ou seja, eu tenho que ter uma ordem de inserção do origem para o destino. Primeiro eu tenho que replicar a tabela de nota fiscal para depois replicar os itens daquela tabela de nota fiscal. Então eu tenho que ter toda uma configuração de ordem das tabelas. Quais tabelas replicam em determinada ordem? Porque não posso replicar a tabela de item sem ter o cabeçalho da minha nota. Entendeu? Toda a dificuldade que eu tenho aqui para fazer uma replicação. O certo para tu conseguir replicar isso, né, é o teu sistema configurador e as tuas tabelas estarem numa estrutura que você tenha um ID autoincremente e não o UID, né? Que tu tenha uma data de inclusão, uma coluna de data de inclusão, uma coluna de data de atualização para tu poder fazer o update. Enfim, tu tem que ter certas coluninhas aqui que vai te possibilitar de fazer uma replicação 100% funcional para o outro lado. Porque quando cair o teu banco da origem, meu amigo, a única coisa que o posto de combustível quer é inverter o IP dele que conectava nessa origem aqui para conectar no destino. E ele quer funcionar isso aqui. Então ele precisa consultar qual foi a última venda, ele precisa saber como dar um desconto. Então, cara, se tu não tem um estudo adequado num banco de dados, tu pode usar uma ferramenta do MySQL para replicar dados. Tu vai penar. Então, o que eu estou querendo dizer com o vídeo de hoje? É um case que você que está iniciando pode estar fazendo como portfólio, tá? Porque tu vai trabalhar com várias situaçõezinhas de insert, de update, de inversão de IPs, de conexão, enfim. Tu vai ter que ter o controle de onde que tu parou para começar a replicação. Então, e tu vai poder ter um produto, criar um produto. Isso aqui foi um produto que depois que tu faz para que tu monta um banco de controle, um configurador perfeito, entre aspas, porque nada é perfeito, tu vai ter um produto para tu vender, certo? Hoje. E isso aqui pode ser um case para tua empresa que tu está querendo abrir agora, tá? Então, eu queria trazer um vídeo muito melhor sobre isso aqui, mas eu aproveitei também para mostrar o canal do Jonathan para vocês, que tem muita coisa legal, tá? Então, se você já fez um replicador de dados, deixa nos comentários que eu gostaria de compartilhar essas experiências também com os meus inscritos, né? Se você acha que é legal fazer, se você pensa diferente, se tu conhece uma ferramenta que já faz isso automático, beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo diferente, mais descontraído aqui. E se você gostou, curta e compartilha. E fui!